pastor César vai nos trazer a palavra nesta manhã. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Vamos então passar, nos alimentarmos da palavra de Deus, que é ela que nos fortalece para vencer as nossas batalhas. Amém? Então vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Hebreus, capítulo de número. Hebreus, capítulo de número 10. Versículo de número 35 a seguir. Hebreus, capítulo 10, versículo 35 a seguir. Louvado seja Deus. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra de Deus: Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. O que é a confiança? É a pessoa que está ali tranquilo. Porque quando você confia em algo, significa que você não vai ter preocupação. Você vai ter certeza na sua vida daquilo que você está consciente é fiel. Porque quando você confia, significa que você sabe que aquilo que você está confiando é fiel. E a palavra de Deus, ela é fiel. Por isso fala lá para nós não abandonar a nossa confiança. A confiança em Deus, na palavra de Deus, porque ela tem a recompensa. Tudo que nós fazemos para Deus tem a recompensa, tem o galardão. É a lei do incentivo. Quando você faz para Deus, se dispõe. Quando você honra a Deus, tem a recompensa. E são várias promessas. É lógico que nós não devemos servir a Deus por interesse, mas por amor. Porque quando ele morreu naquela cruz, o que é que ele poderia esperar de bom de nós? Nada. Mas ele foi assim mesmo. Se entregou, deu a sua vida, para que hoje nós fosse alcançado e recuperado pela palavra de Deus. E diz mais assim, no versículo 36, com efeito, tendes a necessidade de perseverança. O que é a perseverança? É a necessidade. É como você todo dia respirar. É a necessidade sua. E a perseverança é a mesma coisa. Você tem que estar todo dia ali perseverando. Até manifestar aquilo que é promessa, galardão, recompensa na nossa vida. E a perseverança significa você não pode desistir jamais desse Deus. Passe o que passar, haja o que houver, aconteça o que acontecer, você deve continuar servindo a esse Deus. Mas, pastor César, mesmo que alguém pise no meu calo, sim, você deve continuar firme na palavra de Deus. Porque Deus, ele vai reconhecer, mesmo na adversidade, você não abandonou ele por nada. Porque nós não devemos servir o homem, mas a Deus. Não devemos fazer para o homem, mas sim para Deus. Porque quando você obedece a palavra de Deus, significa que você está amando a Deus. Você está cumprindo os mandamentos de Deus, o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas. Quando você coloca esse mandamento em ação, significa que você já está praticando os demais. Porque quem ama Deus, ele faz a vontade de Deus,
ele não anda segundo a sua vontade, mas sim segundo a palavra de Deus. E quando você anda segundo a palavra de Deus, pratica os mandamentos, obedece eles, significa que você vai ter galardão na sua vida, recompensa daquilo que Deus prometeu. E você não vai ser mais servo, porque a palavra de Deus diz que você vai se tornar filho de Deus. E o filho tem direito à herança. E essa herança foi conquistada na cruz do Calvário. E existe um Novo Testamento escrito, que foi escrito não por pedra, mas foi escrito pela mão de Jesus e pelo sangue dele, que foi derramado naquela cruz. Quando o testamento é deixado para uma pessoa, significa que aquela pessoa faleceu. E Jesus ali, quando ele morreu, ele deixou as suas promessas para mim e para você. O Novo Testamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Quando você cumpre esses 2 mandamentos, você está cumprindo toda a lei da Bíblia Sagrada. É muito simples de entender. Não precisa você decorar lá 10, 20, 30. Quando você ama a Deus, você não vai andar aí fazendo o que é mal. Você não vai andar aí fazendo o que é incorreto, o que é injustiça, mas você vai ser guiado pela palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela vai nos guiar pelo caminho da justiça de Deus. E isso vai te levar ao quê? A vitória. Vai te levar à recompensa. Vai passar pela prova? Vai. Mas vai ser aprovado. E para ser aprovado, você tem que estudar. Aonde? A palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. E procurar segui-la, se esforçar. Porque o reino de Deus é por esforço. Aqueles que se esforçam, alcançam ele. E o reino de Deus, ele não é um reino injusto, imperfeito, incompetente, mas o reino de Deus, ele é verdade, ele é justiça. O reino de Deus é perfeito. E o que está escrito na palavra de Deus não é simplesmente ali algo escrito, mas é o poder de Deus que vai manifestar na sua vida através daquilo que você ouvir de Deus, atentar para a palavra dele e cumprir. É isso que vai acontecer. E diz mais assim: para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Olha, está falando de perseverança. Depois fala de fazer a vontade de Deus. Quando você faz a vontade de Deus, alcança a promessa. É muito simples. Por exemplo, um exemplo. Quando você jejua, tem promessa, está escrito. A Bíblia fala que nós temos que fazer o jejum em secreto. Porque Deus quem vai dar a recompensa. Tem várias promessas. Quando você devolve o que é de Deus, tem promessa? Tem. Está escrito, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. E fala lá mais assim, em Isaías 53:4, que ele levou as nossas dores, as nossas enfermidades. Quando nós cremos na palavra de Deus, nós alcançamos a cura. Quando nós ofertamos a Deus, tem promessa da lei da semeadura, que planta muito, colhe muito. E assim vai, são muitas promessas que você pode fazer a vontade de Deus e alcançar. Mas você tem que conhecer a palavra de Deus e segui-la. E quem que eu tenho que seguir, pastor César? Os passos de Jesus. Se Jesus falou, está falado. Se ele não falou, esqueça. É isso que você tem que seguir. A Bíblia fala que as coisas reveladas pertencem a nós. E aquelas que não foram reveladas a Deus. Amém? Nós só podemos ir aonde Deus revelou. Aquilo que nós está meio ali, devemos ficar meio ali buscando Deus, para que Deus venha mostrar o que é que está escrito. Mas a própria Bíblia interpreta a Bíblia. É muito simples.
Não é difícil de entender. E diz mais assim, no versículo 37, porque ainda dentre pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Não vai tardar. Vai vir no tempo certo, no tempo de Deus. Às vezes você pensa, mas está demorando. Não. É que a bênção de Deus, ela vem recalcada, sacudida e transbordante. Amém? Ela vem além daquilo que nós esperamos. Porque Deus, ele quer nos surpreender. Assim como um filho que ama o pai, o filho que ama o pai. Quando ele faz a vontade do pai, o pai tem prazer em recompensá-lo. É assim por diante, é Deus. Quando você faz a vontade de Deus, ele tem prazer em cumprir a sua justiça na sua vida. E fala mais assim, todavia, no versículo 38, meu justo viverá pela fé. Fé é fazer a vontade de Deus. Como é que os antigos obtiveram o testemunho? Obedecendo a palavra de Deus. Os heróis da fé. Antigamente foi imputado como justiça. Não falava muito em fé no Antigo Testamento, mas fala lá que quando eles obedeceram, foi imputado como justiça na vida deles. Obedeceu a palavra de Deus. E quando nós fazemos a vontade de Deus, também é imputado como justiça na nossa vida. E ali você vê ali que Jesus ali, ele veio, cumpriu ali o quê? Ele morreu. E quando você se torna justo diante de Deus? Quando você vive da fé. Todavia o meu justo viverá da fé. Quando você crê na palavra de Deus, quando você crê no que Jesus disse, simplesmente você está vivendo da fé, obedecendo a Deus, cumprindo a sua justiça. E diz mais assim, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Ou seja, por isso que a Bíblia fala lá para perseverar, para você não desistir, não retroceder. Porque Deus, ele tem prazer naqueles que são valentes, guerreiros, que não desistem. Porque Deus, ele tem prazer nisso, que você nunca desista. Nunca abandone o arado que Deus pôs na sua mão. Porque Deus, ele quer ver você vencer. E quando nós partir dessa para melhor, nós venha alcançar a coroa da promessa de Deus, que é uma coroa incorruptível, que é um patrimônio muito maior do que esse, que muitas pessoas têm aqui na terra e pensam que é grande. É muito maior. E no versículo 39, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé. Diga assim comigo, eu sou da fé. Amém. Para a conservação da alma. Você quer conservar a sua alma? Viva da fé. Creia em Deus. Tende fé em Deus. E a sua alma vai ser conservada. E o que é conservar? É manter-se. Manter-se na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é saúde. E fala mais assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Esperar significa que é perseverança. A convicção de fatos que se não vê. Você tem certeza. Do que está escrito na palavra de Deus é real, é fiel, é verdadeiro. É isso. Você não vê, mas você crê, acredita. Mas o vento sopra. Mas você não deve dar atenção para ele. Você deve dar atenção somente para a palavra de Deus.
Por isso é importante você manter ela dentro de você. Porque uma hora você vai precisar dela. E ela vai te salvar. Amém? É isso. Ela vai te salvar. Vamos se colocar em pé, na presença do Rei. Aleluias. Venha todo mundo aqui na frente, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero abençoar a tua vida. Aleluia.